Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do 11º episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Ah, se eu soubesse! Antes, porém, lembre-se de se inscrever e, ao final, de colocar o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Afinal, por que tantas holdings familiares fracassam? O que leva uma estrutura promissora a ruir? Erros estratégicos, falhas técnicas e o despreparo das famílias? A holding familiar promete muito e, quando bem estruturada, realmente entrega. Mas nem todas funcionam como deveriam. Algumas até agravam os conflitos que se propunham a resolver. Em vez de proteger o patrimônio e organizar a sucessão, tornam-se fonte de disputa, confusão e frustração. Por quê? Porque não basta ter uma holding no papel, é preciso compreendê-la como um sistema vivo, com uma lógica interna, funções definidas, governança ativa e uma estrutura adequada à realidade da família. Como todo sistema, se mal desenhado ou mal operado, falha. Vamos ver os erros mais comuns e mais graves. Depois de orientarmos dezenas de famílias e estudarmos centenas de casos, identificamos um padrão que se repete. As holdings que fracassam normalmente tropeçam em pelo menos um dos 6 pontos que você vai ver agora. Primeiro, estrutura mal planejada. Muitas holdings são criadas em modelos genéricos, adaptados às pressas, e não raro tem que aquela família sequer necessitasse de uma holding familiar. O resultado são contratos copiados, cláusulas inúteis, ausência de lógica sucessória e nenhum alinhamento com os objetivos reais da família. Estruturas frágeis, porque não foram pensadas como sistemas, e sim como um amontoado de formalidades. Não se pode negar. A popularização das holdings familiares, impulsionadas pelo Código Civil de 2002 e, mais recentemente, pela Lei da Liberdade Econômica, gerou uma sensação de que serve para qualquer família, ou de que todo mundo já tem, menos eu. Muita calma nessa hora, meus amigos. Antes de ter uma holding, é preciso saber se faz sentido tê-la. E isso só se descobre com orientação técnica, análise cuidadosa e um olhar especializado sobre a realidade da sua família. Segundo erro, pejotização do patrimônio. Há quem acredite que transferir os bens para uma empresa já é o bastante. Embora a transmissão do patrimônio da pessoa física para a jurídica seja parte, sim, da estruturação de um sistema de holding familiar, ela não pode ser o ponto final do processo, sob pena de se perderem os efeitos pretendidos pela família. Esse continua sendo um dos erros mais comuns. Se a intenção for evitar um inventário, ou ao menos reduzir os seus impactos, a simples pejotização patrimonial não surte qualquer efeito. Os bens que pertenciam à pessoa física passam a ser da empresa, mas as cotas sociais dessa empresa, se ainda estiverem em nome do patriarca no momento do falecimento, serão levadas a inventário. E não é só isso. O imposto da herança, em TCMD, será calculado sobre o valor do patrimônio que essa pessoa física transmitiu à pessoa jurídica, ou seja, o efeito patrimonial será o mesmo, com a desvantagem de haver sido feita uma reorganização societária sem planejamento sucessório. Em outras palavras, sem continuidade, lógica sucessória e governança, a empresa criada apenas muda o formato do problema sem resolvê-lo. Terceiro erro, objeto social e KNAI inadequados. Outro problema recorrente é a escolha descuidada do objeto social e do KNAI. Conforme o que estiver escrito no contrato social, o seu sistema de holding familiar
pode acabar sujeito a tributações e fiscalizações desnecessárias. Atividades indevidas, mal enquadradas ou simplesmente mal redigidas podem ser interpretadas pelo fisco como indícios de ausência de propósito negocial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Se houver a intenção de usufruir de imunidade do ITBI, de optar por regimes tributários especiais, como o Simples Nacional, ou de acessar incentivos fiscais específicos, a redação do objeto social e a escolha do CNAE merecem toda a sua atenção. É um detalhe formal, mas que, se negligenciado, compromete todo o sistema. Quarto erro, falta de governança. Muitos patriarcas acreditam que basta doar as cotas e tudo estará resolvido. Outros confiam que manter 1% no seu próprio nome será suficiente para garantir o controle. Mas o poder não está apenas na titularidade, está no desenho da estrutura de comando, nas cláusulas contratuais, nas categorias de cotas, nos cargos administrativos e, sobretudo, na maturidade da família para operar o sistema. Um bom acordo de cotistas ajuda muito. Ele antecipa situações sensíveis e define o que deve ser feito caso certos cenários se concretizem. Casamento, divórcio, nascimento de filhos, falecimento, regimes de bens, inclusão ou exclusão de sócios, delegação de poderes sobre uso, gozo, alienação de determinados bens da holding familiar. Sem governança, a sua holding vira um barco à deriva. E não faz sentido criar toda uma estrutura para deixar a sua família numa condição pior do que já estava antes. Concorda? Quinto erro, cláusulas frágeis ou ausentes. Holdings têm cláusula de retirada, sem preferência, sem categorias de cotas, sem reversão, sem comunicabilidade. É como um cofre sem chave. Muitos contratos sociais são apenas versões adaptadas de empresas comerciais comuns, com pequenas alterações cosméticas. Mas uma holding familiar exige muito mais, exige proteção jurídica real, exige cláusulas específicas e uma estrutura sob medida. A título de exemplo, vejamos o prazo de duração da sociedade. O mais comum nas empresas em geral é que o prazo seja indeterminado, certo? Mas se o prazo for determinado, isso muda muito. O prazo determinado constitui uma camada adicional de proteção aos patriarcas, pois inibe os donatários, os sócios, de deliberarem por conta própria pela liquidação total ou parcial do sistema, garantindo assim maior estabilidade e previsibilidade. Na holding familiar, cada cláusula tem um propósito e a sua ausência pode custar muito caro. Sexto erro, despreparo da família e desprezo pelo método. Por fim, o erro mais silencioso, a ausência de preparação e de método. Para a maioria das pessoas, organizar o seu patrimônio com um sistema de empresas parece algo distante da própria realidade. E, às vezes, é assustador mesmo. Quando já possuem um CNPJ, então, muitas acreditam que já sabem tudo, que é tudo a mesma coisa. Mas o problema está justamente aí. O conhecimento raso impede a percepção das sutis e decisivas diferenças. Sistemas de holding familiar não reúnem apenas bens, reúnem pessoas. É desejável e muitas vezes indispensável que as relações interpessoais estejam amadurecidas e que os objetivos estejam bem definidos. Algumas famílias simplesmente não conversam e, não raras vezes, ignoram ou desprezam os passos que devem anteceder qualquer contrato ou abertura de empresa. É o caso da cessão de viabilidade e do croquis estrutural. Duas etapas preliminares indispensáveis, que, quando ignoradas, podem levar à construção de estruturas desnecessárias, inviáveis ou desalinhadas com os reais objetivos da família. Concluindo, meus amigos, não basta ter uma holding, é preciso compreender o seu caráter dinâmico e planejar levando em conta as possíveis situações futuras que envolvam os bens e as pessoas, alinhavando soluções
quando ainda está tudo bem. Sua holding é apenas um CNPJ com bens? Ou é um sistema estruturado de proteção, de comando, de sucessão? A diferença está no método, na escuta, na estrutura e na governança. Estrutura sem estratégia é um empilhamento de papéis. A holding familiar bem-sucedida não é fruto do improviso. Ela é construída com diálogo, técnica, escuta e método. E como toda construção bem feita, exige projeto, fundação firme e manutenção constante. Sem isso, mais cedo ou mais tarde, a estrutura toda pode desabar. Onde? Exatamente sobre aqueles que você mais queria proteger. Na próxima semana, vamos entender por que toda estrutura de sucesso começa por uma sessão de viabilidade e o que essa etapa estratégica revela sobre o sistema de holding familiar. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, afinal, isso não se aprende na escola.